Gostaria de estar chamando a pastora Aline para estar ministrando a palavra. Vamos aplaudir a vida dela, por favor. Graça e paz, igreja. Glória a Deus, aleluia. Hoje, desde cedo, eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Eu estou muito feliz de poder estar aqui nesse dia que o Senhor me concedeu essa oportunidade. Como alguns já sabem, outros não, eu vou me apresentar. O meu nome é Aline. Eu e a minha família pastoreamos a igreja IBR Queluz. Pela graça do Senhor, estamos ali em Queluz. Já tem 5 anos, né? Meu Deus, já tem 5 anos. Antes pastoreávamos lá no Porto, pastoreamos lá 8 anos, depois viemos para cá e o Senhor tem feito grandes coisas. Eu sou mãe de 3 filhos e tenho uma filha que é a minha nora. Vocês também, acho que alguns já conhecem. O mais velho, o pastor Ítalo, de 24 anos, que está pastoreando a IBR Cascais. E a minha filha, Viviane, que está ali junto com ele, pastoreando a igreja. Tenho o Vitor, de 19 e a Brenda, que faz 18 daqui a alguns dias. E o meu amor, o meu amado, o pastor Heleno, que está lá em Queluz, com certeza deve estar pegando o microfone agora para ministrar a palavra também. E nós somos uma família que serve ao Senhor com amor, com alegria. E esse é o desejo, do coração, servir ao Senhor com alegria. Não basta só servir, tem que ter amor, tem que ter alegria, tem que ter paixão por aquilo que a gente faz, principalmente se estiver relacionado ao Senhor Jesus, porque tudo que fazemos com o Senhor, em relação ao Senhor, tem que ser com o nosso amor. E foi também um presente do Senhor, e por isso eu estou aqui também, para apresentar para vocês esse livro, que é Ressignificando a Minha História. Esse livro que foi o Senhor quem me deu a oportunidade de estar escrevendo. Esse livro é um sonho de uma menina de 10 anos, que conheceu Jesus com 10 anos, e dentro do coração dela, ela disse assim: um dia eu ainda vou escrever um livro. E ali era o Senhor e não a menina que estava sonhando, era o Senhor que estava colocando esse sonho no coração dela. Só que a realidade dela não condizia com aquilo que ela sonhava. E às vezes é assim nas nossas vidas. A nossa realidade não condiz com os nossos sonhos. Mas quando é Deus que faz, independente da realidade, independente da circunstância, vai acontecer. No tempo certo aconteceu. Era um sonho que eu guardava no meu coração e que eu nunca tinha dito nem para o meu esposo. Porque eu achava que era tão impossível de acontecer, que era algo tão distante, que era algo assim que não tinha como, que eu tinha vergonha até de falar. Você já viveu um sonho assim? Um sonho que é tão impossível, que você acha que é tão impossível, que você não tem coragem nem de contar para o esposo, para a esposa, ou para uma amiga próxima? Esse era um sonho assim. Só que o Senhor, Ele foi confirmando, foi usando pessoas, até que chegou o tempo em que o Senhor gritou na minha alma, usando pessoas, falando assim: filha, para de se acovardar, para de procrastinar, chegou o tempo de você fazer. E hoje eu sei que tem pessoas aqui que o Senhor trouxe para dizer: chegou o tempo de você fazer, chegou o tempo de você realizar. Chegou o tempo de você se posicionar para viver a história que Deus tem para você. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Glória a Deus, amém. Então tem pessoas que crêem aqui na IBR Lisboa? Amém, glória a Deus. Irmãos, eu me converti, como eu disse, com 10 anos. Me converti dentro da casa de uma tia. Talvez os irmãos não estão cansados de ouvir essa história hoje, de Nádia? Mas vocês vão ouvir mais uma vez, porque teve gente aqui que não conheceu ainda, não ouviu. Amém? Você quer ouvir? Amém. Amém. Então eu posso, viu, de Nádia? Eu me converti com 10 anos, eu fui morar na casa de uma tia. E
uma tia abençoada, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. E estava ali passando uma propaganda de uma cruzada evangelística que ia ter. E na cruzada eles mandavam vir as pessoas que estavam aleijadas, que estavam cegas, que Deus ia fazer um milagre. E eu olhei, sorri para aquilo e falei assim, que mentira, mentira de crente, porque eu achava que eu era católica, mas eu nem sabia o que era ser católica. E eu falava, essa mentira desses crentes. E aí a minha tia olhou para mim e falou assim, você não acredita? E eu disse, não, isso é coisa de crente. Ela falou assim, você não acredita, mas você vai acreditar, você vai ver. E Deus ainda vai te usar para que isso aconteça. Naquela hora eu me converti. Não foi preciso eu ir num culto. Não foi preciso de um apelo, sabe por quê? Porque ela era cheia do Espírito Santo. E naquela hora o Espírito Santo me convenceu de que era verdade. Então deixa eu já começar a falar para você, porque eu já senti de Deus para falar isso para você. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que transbordar o Espírito Santo. Aonde você falar, o Espírito Santo vai testificar. Aonde você falar de Deus, o Senhor vai salvar, porque você tem que ser cheio de Deus. E ali com 10 anos eu me converti, só depois, no próximo culto, que eu nem sei que dia da semana era aquele, já tem alguns aninhos, sabe, irmãos? Então eu já não lembro muito, não. E eu fui no culto e ali nunca mais eu saí da presença do Senhor, até a minha fase adulta. Eu fiquei ali naquela igreja, foi lá que eu me batizei. Foi lá que eu tive experiências com o Senhor. E foi lá também que eu vi pela primeira vez uma mulher ministrando a palavra do Senhor. E quando eu vi uma mulher ministrando a palavra do Senhor, eu olhei e falei assim, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Porque cantar, irmãos, não vai. Tentei. Dinástico, quando vai lá arrumar o som da igreja, eu até falo para ele, Dinástico, tem como você colocar assim, alguma coisa aí para me cantar igual a pastora Anabela? Mas não tem, irmãos, não tem jeito. Minha família toda canta. Tem CD gravado na época do CD, né? Todo mundo canta, menos eu. Deus não quis me dar essa bênção, não. Mas pronto. Eu entendi que cada um tem um chamado. E que a gente tem que florescer naquilo que o Senhor nos entregou. E então eu vi aquela mulher ministrando a palavra do Senhor. E meu coração, sabe quando o coração palpita? Quando você fica tão feliz que fala, meu Deus, mas que coisa linda. Lá naquela igreja, mulheres não ministravam, abriam culto, dirigiam círculos de oração, faziam coisas assim na igreja, mas não ministrava a palavra. Não porque não podia, mas porque não tinha mulher ali que fizesse isso. Então eu fiquei muito encantada com aquilo. E ela estava também lançando um livro, naquela época, irmãos. Ela estava lançando um livro. Naquele dia eu falei assim, eu vou pregar igual essa mulher. E eu também vou escrever um livro. Só que eu achei que isso era um sonho meu, era algo que eu estava desejando por ter achado lindo na vida de outro, mas não era. Era um sonho que o próprio Deus estava colocando no meu coração. Tem sonhos que você tem aí que você acha, não, é só porque eu gosto, é porque eu já tenho tendência a isso, a gostar disso, eu tenho facilidade. Mas o Senhor hoje está te falando assim, não é sobre você, é sobre o que eu coloquei em você. Não é porque você gosta, não é porque você tem jeito para isso, não é porque você se dá bem nessa área, foi porque o Senhor te escolheu para isso. E é diferente. É diferente quando somos nós que desejamos e quando é Deus que coloca. Então, quero te dizer que esse sonho que tem aí, foi o Senhor que colocou no seu coração. Amém? Você crê nisso? Amém. Então, ali, eu olhei, eu disse isso para o Senhor. E eu fiquei muito feliz, muito alegre. E os tempos foram passando. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Fui batizada nas águas. Cantava com o grupo de jovens. E ali eu cresci, ali eu me casei naquela igreja. Lá eu apresentei o Ítalo ao Senhor. E ali eu tive uma fase muito boa da minha vida, onde eu aprendi e conhecia Jesus. E onde também eu passei uma das maiores lutas da minha vida. Sofri muito porque, às vezes, decisões erradas nos colocam em apertos que o Senhor não queria para nós.
Amém? Você entende isso? Alguém aí já tomou alguma decisão e fala, meu Deus, o Senhor não queria isso, foi eu. Meu Deus do céu. Às vezes a gente entra em coisa que é a gente mesmo, irmão, não é Deus, não. Mas aí, o que acontece? Deus usa situações, os nossos próprios erros, para nos ensinar, nos moldar e nos preparar para ajudar outras pessoas. E ali eu estive, e o Senhor trabalhou muito na minha vida. Eu sou grata ao Senhor por tudo que eu vivi naquele tempo. Até que eu conheci o pastor Heleno. E eu conheci o pastor Heleno e eu estava assim, fugindo de casamento. Sabe quando você foge de casamento? Eu fugindo do casamento, ele fugindo atrás do casamento. Fugindo atrás de um casamento, né? Quer dizer, ele estava correndo atrás. Eu fugindo, ele correndo atrás de um casamento. E a gente começou a namorar e com uma semana ele falou, eu quero casar. Eu falei, não, mas eu não quero não. E ele comprou a aliança e ele me pediu em casamento. E quando ele comprou a aliança, irmãos, ele vai ficar de nada. Hoje eu estou revelando, viu? Meu Deus! Ele vai falar assim, amor, por que você falou isso? Ele comprou a aliança de noivado, me pediu em casamento, eu disse não. E ele ficou tão frustrado que ele vendeu a aliança no outro dia. Mas a gente se casou. Foi uma história que o Senhor me ensinou muito. O pastor Heleno veio de uma família espírita. Na verdade, eles eram da Quimbanda, da Umbanda. E o pastor Heleno estava sendo preparado para ser pai de santo, para tomar o lugar da minha sogra, que era mãe de santo. Só que quando eu conheci o pastor Heleno, eu não sabia disso. Eu não sabia que ele era espírita, eu não sabia nada. Eu só sabia que era um rapaz que tinha ficado interessado em mim e eu me interessei nele. Mais do que isso, nada. E a gente começou a se envolver, a se conhecer, veio o sentimento. E aí, quando eu descobri, eu já estava quase com um casamento marcado. E quando eu me vi naquela situação, eu disse, meu Deus, e agora onde que eu estou entrando? O que eu vou fazer? Nessa época, eu fiquei 1 ano da minha vida desviada dos caminhos do Senhor. Foi quando eu conheci o pastor Heleno. Então, já vou falando para vocês, jovens, o melhor lugar para vocês estarem na presença do Senhor. Não queiram pagar preço. Não acreditem nessa história. Não, eu oro, eu jejuo, eu pago o preço. Orar e jejuar não é pagar preço. Isso é obrigação de crente. Orar e jejuar é obrigação de todo crente. Agora, pagar preço é você dizer sim quando você quer dizer não. É você suportar quando a sua vontade é sair correndo e dar a Deus e nunca mais voltar. Então, fiquem firmes no Senhor, esperem no Senhor, que o Senhor vai honrar vocês. Amém? Então, eu me casei com o pastor Heleno, mesmo sabendo de tudo, mesmo sabendo que ele não era o cristão. Mas sabe por que eu fiz isso? Vocês querem saber? Então, pergunta por quê. Amém. Agora eu falo. Já comecei a revelar, vou revelar tudo hoje, meu Deus. Eu me casei com um pastor porque levei ele numa igreja evangélica pela primeira vez. E eu levei ele numa igreja e eu estava nessa igreja, acabou o culto, eu estava saindo e veio uma cooperadora, na época era uma cooperadora da igreja, ela estava com a calça, estava com o olho esfumado, com batom vermelho, lindíssima. Só que eu, irmãos, eu fui criada numa doutrina muito severa. Eu não podia usar calça jeans, não podia usar batom. E mesmo estando desviada da casa do Senhor, eu achava que aquilo tudo era da pombagira e do Satanás. Então, quando ela me abordou lá na porta e falou assim, eu posso orar por vocês? O meu olhar de religiosidade olhou para ela e falou assim, com esse batom vermelho, com esse olho preto, vai orar por mim de calça jeans, de calça? Porque quem estava falando ali não era a Lina, era a religiosidade que existia. Aquilo que eu aprendi e que eu achava que era o correto. Aí é como se Deus tivesse falado assim, hoje eu vou te ensinar o que eu olho quando eu vejo uma pessoa assim. Hoje eu vou ensinar para você que aquilo tudo que você aprendeu foi bom para aquele tempo. Mas hoje eu vou ampliar o seu horizonte. Você vai entender a profundidade do que é ter comunhão com Deus.
Então ela começou a orar por mim e ela falou tudo. E mais um pouco. E eu chorando e pensando, meu Deus, o Senhor está falando com ela mesmo. Mesmo o Senhor falando, parece que eu acreditava e não acreditava, sabe? Mas eu fui convencida pelo Espírito e o Senhor falou profundamente ali comigo. E no final da oração, o Senhor usou ela e ela falou assim, olha, através de você, ela fez assim para mim, através de você, eu vou salvar ele. E chegou nele e falou, através dele, eu vou salvar toda uma família. Aquela palavra me segurou nos dias mais difíceis da minha vida. Aquela promessa que o Senhor fez me segurou quando eu queria desistir, quando eu queria me divorciar, quando eu queria abandonar tudo. Eu me lembrava, eu tenho uma promessa. E essa promessa vai se cumprir. Eu tenho que suportar. E foi essa promessa que me fez suportar. Que me fez casar. Que me fez tomar decisão de casar. Porque eu falei assim, Senhor, eu já estou aqui mesmo, né? Eu não vou ficar aí pela vida. Eu vou me casar com esse homem. E ele vai ser um pastor. Se o Senhor falou, eu acredito. Irmãos, eu sou da época que a gente, quando queria ouvir uma pregação diferente, a gente ia por uma lan house. Não sei se alguém conhece isso aqui. Estou me sentindo um dinossauro agora. A gente ia para a lan house, alugava fitas cassetes e assistia. E foi uma estratégia que Deus me deu para que ele ouvisse a palavra. Sabe o que eu fazia? Eu chamava alguns amigos dele para assistir um filme. E aí comprava amendoim, comprava um monte de coisa de nada, fazia aquela mesa para os amigos ir, porque eu sabia que os amigos iam também pela comida. E eu falava, vamos assistir um filme. Quando chegava lá era mensagem. Era Marco Feliciano. Era tudo quanto é tipo de pregação. Mas eu sabia que eu estava plantando no coração dele. E sabe que a primeira vez que eu disse para o pastor Heleno que aquilo que ele chamava de guia, de guias, né? Vocês entendem, né? A primeira vez que eu falei, olha, isso é tudo demônio. Ele quase morreu. Ele quase desmaiou. Ele queria me matar, eu acho. Como que você fala isso? Ele pedia bênção para o preto velho. Ele pedia, ele tinha que fazer aqueles rituais todos deles lá. E ele tinha que pedir bênção, eles que guiavam ele realmente, falavam, não, você vai fazer isso. Só que eles erraram, eles falaram que era para casar comigo também. Graças a Deus que eles erraram, sinal que era coisa boa, né? E então era inaceitável para ele ouvir que aquilo que ele acreditou ser a verdade da vida e da família dele não era uma verdade. E eu pedi ao Senhor estratégia, até que um dia eu fui alugar uma fita cassete e estava lá uma mensagem do Marcos Feliciano, destronando Satanás. É forte, meu Deus. Sai da frente, Satanás, é isso mesmo. E aí eu coloquei essa mensagem, mas antes eu jejuei, eu orei, eu orava em cima da fita cassete, Jesus, toca, Senhor, no coração dele. Chorava, orava, jejuava. Acho que nem as meninas de Queluz sabem disso, né? E aí fazia tudo isso e colocava lá. Nesse dia nenhum amigo foi, irmãos. É porque Deus queria ter um particular com ele. Ele ia para o futebol, eu implorei ele, pelo amor de Deus, para ele não ir para o futebol aquele dia. E ele ficou e ele ouviu essa palavra. Nessa palavra, até hoje eu me lembro. Nessa palavra, Deus usou o Marco Feliciano para falar sobre tipos de demônios. E deu os nomes, né? Nomes que nós conhecemos, que eles têm aí, né? E foi falando onde cada demônio agia na vida da pessoa. Quando não era a esposa que estava falando. Ali era o Senhor usando uma pessoa que ele nem conhecia. Então, quando ele falava assim, olha, e Maria Mulambo age nisso, ele falava, lá em casa é assim. E ele falava, e o Zé Pilintra age nessa área e faz isso, isso e isso. Ele, meu Deus, mas realmente acontece isso na minha família. E ele foi falando e dando nomes. Naquele dia, realmente Satanás foi destronado do coração dele. Naquele dia ele falou assim, eu nunca mais
vou chamar eles de meus guias. Eu nunca mais vou cultuar eles. Eu creio em Deus. E ali o Senhor começou a escrever uma nova história. Ele começou a ir para a igreja. Infelizmente, não foi muito fácil não, viu? Eu falando aqui é facinho, parece que foi de uma hora para outra, mas durou 8 anos. 8 anos em que eu estive orando, jejuando, que não é pagar preço, mas estive falando não para mim mesmo quando eu queria ir embora. Onde eu estive segurando as lágrimas para não parecer fraca diante da família toda que não queria o casamento. Por cima de tudo, irmãos, eu tinha vindo de um relacionamento frustrado. Eu me casei com o pai do pastor Ítalo. Eu tinha 18 anos, foi meu primeiro namorado. Casamos direitinho na igreja, bonitinho. Virgem, ele virgem. Noivamos na igreja, casamos na igreja. E depois de 3 anos de casamento, o Ítalo tinha 8 meses. Ele me traiu com a filha do pastor. E ele continuou na igreja sendo líder de jovens, pregando. Com ela lá cantando. Eu no grupo de mulheres com um bebê de 8 meses. Porque ele era um homem que tinha uma condição financeira muito boa. Ele era gerente do Bradesco. Nós tínhamos uma vida muito boa. Então a igreja ficou relapsa a isso. Infelizmente existe isso. Infelizmente. E foi por isso que eu não consegui mais ir para a igreja. Eu não conseguia chegar lá, Dinarte, sentar de um lado com um bebê de 9 meses, 8 meses, 9. E do outro lado tá vendo o meu marido com a namorada cantando, fazendo tudo na igreja. E eu me desviei dos caminhos do Senhor, não suportei ficar ali. Foi quando eu conheci o pastor Heleno. Eu falei, meu Deus, se o trem tá ruim, agora ficou pior. Mas Jesus tinha uma nova história. Jesus tinha. Aleluia. E aquilo que eu pensei que era o fim de uma história, era o começo de uma nova história que o Senhor estava escrevendo. Era o começo de algo lindo que o Senhor estava fazendo na minha vida, na vida do Ítalo, na vida do pastor Heleno. Sabe que por muitas vezes eu pensei que não aconteceria. Por muitas vezes a minha fé vacilou. Por muitas vezes eu achei que nada daquilo ia acontecer. Mas lá no fundo da minha alma, o Senhor me convencia, falava, filha, permanece, vai dar certo. Filha, permanece. Então, por causa disso, a minha família também não queria de jeito nenhum que eu casasse com o pastor Heleno. Porque além do espiritual, que já era um choque para toda a família, o pastor Heleno era bem pobrezinho, irmãos. Ele tinha uma bicicleta vermelha, uma Monarch, que nem era dele, era do pai. E eu que tinha um carro, uma casa boa, uma vida boa, deixei de andar no meu próprio carro e estava andando na garupa de uma Monarch vermelha. Então a minha família queria morrer com a situação. E ele trabalhava fazendo móveis de bambu. Agora imagina. Só que aos olhos humanos, a gente não via nada que ia dar certo. Só que os nossos olhos humanos nos enganam. Porque quando Deus escreve uma história, porque quando Deus decide fazer, Ele faz. E Ele faz muito mais do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente sonha. Eu fui contra a minha família, eu fui contra até se eu fosse olhar pela minha fé. Mas lá no fundo, quando eu recebi aquela palavra, eu acreditei, eu resolvi acreditar naquela palavra. E eu resolvi viver ela crendo que o Senhor faria aquilo que ninguém mais acreditava. Sabe que a minha sogra, mesmo sendo mãe de santo, ela olhava para mim e ela dizia, meu filho ainda vai ser um pastor. Não separa dele, minha filha.
Quando ele não era crente, deu muito trabalho. Quantas vezes eu quis desistir, era ela que segurava na minha mão e falava: não desista do meu filho. Ele vai ser um pastor. Não desista dele. Sabe que eu encontrei muito mais amor no coração daquela mulher, da minha sogra, que era uma mãe de santo, do que dentro da igreja onde eu cresci. A importância de nós sermos amigos e amarmos os irmãos que estão do nosso lado. A não julgar, a acolher, a abraçar. Nós, como igreja, temos uma responsabilidade muito grande. Irmãos, eu não sei vocês, as meninas de Queluz sabem, lá é quase um decreto. Lá ninguém entra e ninguém sai sem que seja abraçado. Lá vocês podem conhecer a igreja do abraço, é Queluz. Lá a gente chega, a gente abraça, vai embora, a gente abraça, a gente quer saber o que o outro precisa, a gente quer acolher, a gente quer estar junto, porque eu vivi o outro lado e eu não quero que ninguém viva isso. Talvez você vai passar coisas para que pessoas lá na frente não passem, que você vai ajudar. Então entenda isso. Creia nisso. Creia que você é um instrumento de Deus aonde você está. Ah, pastora, mas tem quem pregue. Olha, a pregação não começa aqui, começa lá na porta. A pregação começa quando uma foto é tirada, quando uma transmissão é. Mas a pregação também começa quando a primeira pessoa entra na igreja, quando alguém vem limpar a igreja, quando alguém regula o som, quando alguém tira a oferta, quando alguém faz um fundo musical. A pregação começa quando alguém decide servir. Servir ao Senhor. E nós estamos aqui para servir ao Senhor. Eu não sei o que seria da minha vida se eu não servisse ao Senhor. O Senhor me livrou, o Senhor me guardou, o Senhor fez tanta coisa na minha vida. O Senhor começou a trabalhar em mim desde os 10 anos. O Senhor começou a trabalhar em mim em tantas áreas, na falta de paternidade. Eu não cresci com meu pai. O meu pai, um dia, quando a minha mãe foi me buscar, que eu estava passando uma temporada com ele, a minha mãe falou: olha, eu vim buscar a Aline. E ele falou assim: ela não vai. E virou aquela confusão. E ele chegou, me chamou e falou assim: olha, você vai com a sua mãe? E eu disse: não, eu não vou, eu vou ficar com o senhor. Uma criança de 9 anos, 8 anos. O que uma criança vai falar para um pai que é apaixonada pelo pai? Ele olhou para mim: se você for com a sua mãe, você esquece que você tem um pai. Você nunca mais vai ter um pai. E ele cumpriu. Ele cumpriu a promessa dele. Eu me mudei para uma quadra de diferença dele, mas ele nunca mais foi o meu pai. E eu passava todos os dias lá, pedia bênção e ia para a escola. Todos os dias eu voltava, eu passava na frente da casa dele, eu falava com ele. Mas ele nunca mais foi o pai que eu precisava. Quando eu me casei, o meu sonho era me casar virgem. E eu vou ser bem sincera, estou no altar do Senhor. Além de ser pelo Senhor, pela santidade, eu queria provar para o meu pai que eu não seria o que a família disse. Que eu queria me casar pura e queria que ele me levasse no altar. Então, quando eu fui me casar, eu escolhi o vestido e eu liguei para ele. Eu disse: pai, eu vou me casar. Eu quero muito que o Senhor me leve no altar, é o meu sonho. Eu me guardei para esse dia. E ele disse: que bobeira é essa? Eu não vou para isso. Para quê? Nem me espera. Foi o que eu ouvi dele. Então, o que aconteceu na minha infância, na minha adolescência, pré-adolescência, modulou muitos anos da minha vida. Eu era uma adolescente sofrida, triste, angustiada. Qualquer coisa eu chorava, qualquer coisa eu estava sofrendo. Sabe aquelas adolescentes que vivem chorando para chamar atenção? Só que não era chamar atenção para mim, era chamar atenção para a minha dor, para aquilo que eu guardava dentro de mim. E eu queria muito que as pessoas enxergassem aquela dor. Eu queria muito que elas vissem além da aparência, além da menina que vivia de casa em casa, além da menina que foi abandonada, que foi rejeitada. Mas ninguém nunca me viu, eu era invisível a isso. E o Senhor foi tratando essa menina, o Senhor foi tratando cada etapa da minha vida.
E quando eu me casei com o pastor Heleno, sabe o que aconteceu? Sabe qual foi a primeira coisa que eu falei para ele? Não foi assim, você vai ser fiel para mim, hein? Não foi assim, olha, você vai ter que trabalhar muito para me dar uma vida em condições. Não. Sabe o que eu falei para ele? Você vai me defender com a sua própria vida de tudo e de todos. Só que eu não estava falando para o marido, eu estava falando para o pai que eu não tive lá atrás. Eu estava colocando nele a responsabilidade que um pai tem com a filha. Porque me faltou isso lá atrás, eu queria imputar isso a ele. Principalmente pelo fato de ter acontecido o que aconteceu na minha vida no primeiro relacionamento. Mas eu entendi que não era isso que Deus queria. Eu entendi que Deus era o meu pai. E que por mais que o pai da terra tivesse me abandonado e me rejeitado, Ele era o pai que nunca me rejeitou, que nunca me abandonou, que me guardou, que me sustentou e que me trouxe até aqui hoje. Então o Senhor fez grandes coisas na minha vida. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida também. Tudo isso que eu falei e muito mais está nesse livro. Aqui eu falo de traumas. Aqui eu falo de preconceitos, traumas religiosos. Aqui eu dou uma análise sobre o que eu passei, olhando uma visão psicanalítica das situações. Como vencer algumas coisas. Mas mais do que um livro possa te ensinar, mais do que um testemunho, é o próprio Deus que pode fazer isso por você. E agora eu sei que eu tenho pouco tempo, eu quero te convidar a abrir a Bíblia. Amém? 2 Reis, capítulo 4, verso 17. Pela manhã eu ministrei uma palavra, foi a primeira parte dessa palavra, e agora eu vou concluir ela. E eu quero muito que o Senhor fale ao seu coração. A palavra do Senhor diz assim. Todos encontraram? Quem não tem, pode acompanhar aqui. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu, o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Só até aqui. A palavra do Senhor nos conta a história da sunamita. Hoje pela manhã eu ministrei isso e eu disse dessa mulher que não pediu nada ao Senhor. Dessa mulher que não queria nem pedir para o Senhor aquilo que desejava o coração dela, mas que recebeu do Senhor mesmo sem pedir. Pela manhã eu falei sobre os traumas que nós temos quando nós temos um sonho que o Senhor coloca dentro do nosso coração e a gente se acha pequeno demais para realizar. A gente se acha incapaz de realizar aquilo porque nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos para as nossas circunstâncias, nós olhamos para aquilo que nós temos que oferecer e esquecemos de olhar para o dono da promessa. E o dono da promessa que fez a promessa para aquela mulher, ele entregou no tempo certo. Um dia Eliseu está lá na casa que ela arrumou, no quarto que ela arrumou para ele, ele libera uma palavra na vida dela. E ele diz assim: olha, determinado tempo, daqui a 1 ano, você estará com um filho no colo. E com 1 ano ela estava com o filho no colo. Só que como nós acabamos de ler aqui, ela recebeu do Senhor esse filho. Só que, passado um tempo, e vamos olhar pela cultura judaica, ele devia ter entre 8 a 12 anos, que era a época onde os filhos poderiam acompanhar os pais até a colheita, né, até o trabalho. Então ele devia já ter 8 a 12 anos. E ele sente uma forte dor de cabeça. E ele sente essa dor de cabeça e o servo vai, leva ele até a sua mãe. E ele fica no colo da mãe, como todas as mães aqui sabem, nosso primeiro
A primeira coisa que queremos fazer é pegar, acolher, dar um remédio, cuidar. Então a Bíblia nos fala que ele está no colo da mãe até que ele vem falecer no colo da mãe. Agora imagina o desespero daquela mulher. Ela estava com a promessa que ela não pediu ao Senhor, mas ela recebeu e estava com a promessa morta no seu colo. Será qual seria a nossa atitude diante disso? O que faríamos se tivesse recebido algo que desejávamos muito do Senhor, mas que por achar que não conseguiríamos nem pedir, nós tínhamos coragem de pedir, mas aí nós recebemos. E quando nós recebemos do Senhor, nós olhamos para a promessa e ela morreu. Eu não sei vocês, mas eu me desesperaria. Talvez puxaria cabelo, gritava, chorava, saía gritando: meu Deus, amor, olha o que aconteceu. Alguém mais aí faria assim? Amém, tudo normal, né? Então, nós nos desesperaríamos, ficaríamos em desespero. Mas essa mulher nos dá uma lição, meu Deus, que mulher forte. Sabe o que ela faz? Ela pega o menino, ela leva lá para o quarto que ela preparou para o profeta. Ela deita o menino na cama do profeta e ela vai até o profeta. É como se ela tivesse feito assim, ó. Morreu. Eu não pedi. O Senhor me deu. Mas eu sei de onde veio essa palavra. E é atrás dessa palavra que eu vou procurar a resposta que eu preciso. Ela não correu no seu marido desesperada. Ela não fez um alarme para os seus servos. Ela colocou o menino na cama. Ela mandou trazer um cavalo, um burro, sei lá o que era na época. Um transporte ali. E ela foi em busca do seu milagre. Só que quando o profeta vê ela de longe, ele fala: olha, não é a sunamita? Pergunte a ela se vai tudo bem com ela, com o marido e com o filho. Geazi, o seu servo, corre, vai até ela e pergunta: sunamita, vai tudo bem com você? E ela: vai tudo bem. Vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem. Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem. Será que nós estaríamos preparados para dizer vai tudo bem? Qual a sua atitude quando o milagre que você quer não chega ou quando chega e vai embora? O que você faz quando aquilo que você pediu tanto para o Senhor, ou melhor, aquilo que você desejou tanto do Senhor, chega nas suas mãos, mas some, desaparece, vai embora? Qual a sua atitude? Muitos se revoltam contra Deus. Senhor, eu nem pedi e agora o Senhor me dá e vai tomar. Não é verdade? Quantas vezes eu vi pessoas em situações de morte falando esse tipo de coisa? Qual é a nossa reação? E agora eu não vou falar nem de morte de filho, de ente querido, não. Eu vou falar agora de uma promessa. Quantas vezes você até recebeu a promessa, começou a tomar posse dela, mas ou pela vontade do Senhor, por não ser o tempo, ou não ser daquela forma que você estava imaginando, você não conseguiu tomar posse dela. Qual foi a sua reação? Foi se revoltar contra o Deus da promessa, ou foi perseverar e alcançar a vitória? Sabe, no decorrer da minha vida eu aprendi algo que é transformador. Só recebe vitória quem permanece. Você já viu muitas pessoas falando assim: eu busquei tanto ao Senhor, eu fiz isso, eu fiquei tanto tempo na igreja, mas aí as coisas não aconteceram, eu fui embora? Sabe por que não recebeu? Porque não permaneceu. Jesus te trouxe hoje aqui, nesse culto das 18 horas, na IBR Lisboa, para dizer: se você quer vitória, se você quer bênção, se você quer tomar posse daquilo que Ele prometeu, permaneça. Aqui é o lugar de permanecer. A presença do Senhor é o lugar de permanecer. Não importa se está longe na sua ótica. Não importa se na sua vida é impossível. O Senhor te chama a acreditar e permanecer para tomar posse daquilo que Ele disse que faria. É só assim.
Todas as pessoas que não receberam do Senhor é porque não insistiram, não permaneceram. É impossível você receber uma palavra do Senhor, o Senhor falar com você, você esperar o tempo e não tomar posse. Ah, pastor, então quanto tempo isso vai durar? Eu não sei. Na minha vida durou 8 anos. A salvação do meu esposo. Teve coisas que eu recebi no mesmo dia. Teve algumas outras promessas que demorou 1 ano. O Vitor Hugo, eu fiquei 3 anos orando sem tomar remédio e cantando: dai-me filhos, se não morro. E chorava, e cantava, e chorava, e jejuava, e nada acontecia. Sem tomar remédio, eu já tinha um filho, não tinha que ter problema. Mas demorou 3 anos. Em compensação, a Brenda, eu estava de resguardo e engravidei. Eu pedi tanto filho que o Senhor falou: ah, você quer então? Eu não dou conta. Oh, Jesus, tá vendo? Ai, ai, glória a Deus. Então, o que você tem feito? Como você tem colocado os seus pedidos diante do Senhor? Você tem crido a ponto de insistir e permanecer? Você tem insistido a ponto de falar: Senhor, enquanto eu não receber, eu não vou sair daqui. Talvez o Senhor te colocou em lugar estratégico para você permanecer, para você ficar firme. Mas você tem olhado para coisas que não agradam ao Senhor. Você tem olhado para o irmão que não te abraçou, para aquele irmão que não te deu oportunidade, para aquele grupo que você não foi chamada, para aquele convívio que você não fez parte, em vez de olhar para o autor e consumador da sua fé. Pare de se apegar em coisas pequenas e olha para Jesus. Tem coisas que nos magoam, sim, mas deixa eu te falar uma coisa. Vamos parar de nhenhenhen? Isso tudo é Deus trabalhando no seu caráter. Isso tudo é Deus fortalecendo a sua estrutura. Eu passei por isso, irmãos. Se eu soubesse que tive um churrasco na casa do irmão e não tivesse sido chamada, meu Deus, por quê? É porque não gosta de mim. É porque eu tenho muito filho, é 3. Ninguém me convida. Chorava, irmãos, eu chorava de verdade, não é de brinquedo, não. Eu chorava, eu ficava triste. O irmão me odeia, eu vou lá perguntar para ele o que é que ele tem contra mim. Às vezes só esqueceu, irmãos. Aí Satanás pega uma oportunidade para atormentar a sua vida. Jesus está nos chamando para um novo nível. Um nível de maturidade. Maturidade espiritual, maturidade emocional. Para de se apegar enquanto você estiver apegado nessas coisas pequenas. No irmão que disse isso, daquele que não olhou, daquele que não abraçou, da oportunidade que você não teve, você não vai crescer. Deus quer pessoas estabelecidas na palavra, não nas emoções. As emoções, elas nos enganam. Eu fui muito tempo levada pelas emoções. E foi a época que eu mais sofri da minha vida, sabe por quê? Satanás pegava coisas do meu cotidiano e me massacrava. E eu vou te falar, eram coisas reais, eram sentimentos reais de dor, de sofrimento. Para todo mundo era uma bobeira, mas eu que estava sendo escravizada pelas emoções e pelo inimigo, eu sentia aquela verdade, aquela dor. Só que eu entendi que Deus queria muito mais, que era para mim sair daquele lugar de vitimismo e viver a história que Deus tem, porque Deus não tem vítima, Deus tem filho e filha. E Deus te chama para tomar o seu lugar de filho, para tomar o seu lugar de filha, para viver a história que Ele tem para você. É isso que Ele quer. Aquela mulher, ela entendeu que ela não podia se envolver em conversas. Ela não podia ficar demonstrando a sua dor para todo mundo olhar e falar: coitada dela. Não. Ela correu em busca do profeta que liberou a palavra. Vamos mudar aqui a história para os nossos dias aqui hoje. Ela foi em busca de Deus. O profeta ali representava a voz de Deus naquela época. Então ela foi em busca do Deus do profeta, através do profeta. Ela não se embaraçou com vizinha buscando carpideira para chorar pelo filho. Ela não foi procurar o consolo do marido. Eu não queria falar, mas
Para de ficar falando pro marido tudo que acontece. Você está colocando seu marido contra o pessoal da igreja e quer ganhar ele para Jesus? Assim você não vai ganhar, não. Para de falar para sua mãe que é a filha de outro fulano. Sua mãe vai ficar com raiva até da mãe, que não tem nada a ver. Maturidade. Enquanto você não tiver maturidade, você não vai romper. Mas vamos voltar. Então, o que acontece? Ela não se embaraçou. Contando ali, não. Ela tomou uma decisão. E ela falou assim, eu vou em busca do meu milagre. Hoje o Senhor trouxe você aqui, para que você entenda. Para de se embaraçar com coisas alheias. Chegou o tempo de você ir em busca do Senhor. Chegou um tempo de você não permitir que o sofrimento, que as emoções, que o diz que me diz, que as coisas alheias tomem o lugar do Senhor na sua vida. Ela foi em busca. E Geazi encontrou ela e ela fala que vai tudo bem e continua em direção ao profeta. Geazi chega lá, fala com o profeta e ela chega, conta o que aconteceu e o profeta fala assim, Geazi, vai lá, pega o meu bordão, pega o meu cajado, vai lá, ora no menino, que o menino vai ressuscitar. Aconteceu? Hã? Por quê? Não foi Geazi que liberou a palavra, foi o profeta. Não foi seu pai que sonhou para você o que você teria que ser. Não foi a sua mãe que idealizou um destino para você. Não foi a sua família que falou e determinou o que seria melhor para você. Foi o Senhor. Entenda, você está debaixo de uma palavra de Deus. Uma palavra de um Deus todo-poderoso. Um Deus que faz, que abre porta, que quebra cadeias. Um Deus que desmancha o que for preciso para cuidar de você. Geazi não podia fazer nada, porque a palavra foi através do profeta. Então ela fala com o profeta, se você não for, não sai daqui. Então o profeta decide ir. O profeta chega na casa dela. E o profeta ora. Tem lá algumas coisas que ele faz, eu não vou entrar nesse detalhe, mas o importante é que o menino ressuscita. Pastor, essa história é muito bonita, é linda, mas e para a minha vida? Chegou a hora de Deus ressuscitar alguns sonhos que estavam adormecidos no seu coração. Chegou o tempo de Deus ressuscitar sonhos, desejos. Chegou o tempo de Deus te trazer maturidade espiritual. Chegou o tempo de Deus te dar convicção daquilo que Ele colocou no seu coração. E se você quiser viver todos os sonhos, projetos e planos do Senhor, você vai dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero viver a história que o Senhor tem para mim. Eu quero viver tudo que o Senhor já realizou. O Senhor já viu lá na frente. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor liberou uma palavra para você, o Senhor falou com você. E você acha que foi você mesmo, que foi um sonho. É porque você olha e fala assim, é porque eu gosto disso. Eu gosto de cantar, eu gosto de ministrar, é por isso. Só que não foi. Foi o Senhor que colocou esse sonho, esse desejo no seu coração. Não foi coisa sua, foi coisa de Deus. Só que se você não se posicionar onde Deus diz que você faria, você nunca vai viver. E não é porque Deus não faz, é porque você não se posiciona. Ah, mas Deus falou que ia me usar na minha parentela. Mas você só chega lá para fofocar, você nunca fala de Deus. Como que vai acontecer? Ah, mas Deus disse que eu ia viajar o mundo todo. Você nem tirou um passaporte ainda. Vocês tiraram, né? Porque vocês estão aqui. Passaporte americano, vamos lá. Você nem fala inglês. Ah, glória a Deus, é isso aí, toma posse. A gente quer muito fazer a obra lá na Disney, mas ninguém fala inglês. Quer ganhar o Mickey Mouse para Jesus. Jesus está levantando um povo que entende o seu chamado. Jesus está levantando um povo que entende qual o propósito do Senhor para a vida dele.
Jesus quer levantar jovens fortes, cheios do Espírito Santo. Que quando abrir a boca, o Espírito Santo convença os outros amigos da escola. Nós viemos a esta nação para ganhar Portugal para Jesus. Você não veio atrás do euro, você veio atrás de incendiar essa nação. E nós somos brasas do Senhor. Nós somos brasas do Senhor e nós vamos se incendiar. Sabe que eu vi uma reportagem esses dias, e na reportagem eles estavam falando que nós não entendemos o porquê de milhões, de milhares e milhares de brasileiros que entram em Portugal. Eu falei, gente, mas é tão simples. É porque Deus quer sarar essa nação. Deus quer salvar essa nação e nós somos agentes da graça de Deus. Nós somos enviados para cura, para transformação, para libertação. E nós comeremos sim o melhor dessa terra, mas não porque nós viemos atrás disso, mas porque essa é a promessa do Senhor. Então ore por Portugal, abençoe a Europa e viva a história que Deus tem para você. Deus te chamou para isso. E chegou o tempo de você viver aquilo que Deus tem para você. Chegou o tempo de você viver a história, sem deixar que nada te atrapalhe. Aquela mulher não deixou que nada, nem emocional e nem do dia a dia, atrapalhasse ela de chegar até o profeta. O Senhor hoje está falando comigo, está falando com você. Não permita que nada te atrapalhe de realizar o projeto que eu coloquei na sua mão. Não permita que nada te tire do foco, porque eu vou realizar, eu vou fazer, se você olhar só para mim. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada por essas vidas, Senhor, que aqui estão. Obrigada, Senhor, porque nós viemos ouvir uma palavra e nós sairemos daqui com uma direção sua. Nós vamos permanecer. Nós não vamos deixar que nenhum embaraço nos paralise. Nós vamos avançar e nós veremos os milagres do Senhor através das nossas vidas. Nós comeremos o melhor dessa terra, mas nós somos a resposta de Deus para essa nação. Nós somos a resposta de Deus para essa nação. Eu quero saber se tem alguém que por algum tempo se desviou desse chamado. Se desviou daquilo que Deus tem para você. Se desviou daquilo que o Senhor já projetou e você sabe que saiu do lugar da bênção, que você saiu do lugar que o Senhor deseja que você está, mas hoje você quer voltar. Hoje você quer voltar para o lugar da bênção. Hoje você quer voltar para o lugar da presença do Senhor. Eu quero convidar você aqui, glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer voltar para o lugar da bênção? Tem alguém que quer voltar para o lugar da promessa, do projeto do Senhor? Eu vou orar pela irmã. Se tiver mais alguém, eu vou orar por você também.